Diversos projetos de estação elevatória de esgoto, eu tenho percebido que a galera não tem calculado adequadamente ou não tem verificado se aquilo está dimensionado correto ou não. Vou trazer aqui um exemplo em que eu tenho uma estação elevatória de esgoto, em que eu tenho o meu poço de sucção. Nesse poço de sucção, vou colocar aqui as bombas real descorvante por lado de fora, em que ela puxa a sucção, tá? A tubulação de sucção, em que eu tenho o meu nível máximo de água do poço de sucção e eu tenho o meu nível mínimo de água que eu tenho aqui do meu poço de sucção. Então vamos pensar, você tem um poço de sucção instalado aí de estações elevatórias de esgoto e você quer verificar se está adequadamente ou não um parâmetro que a gente vai trazer aqui. Você concorda que esse volume que eu tenho aqui, eu vou chamar de volume útil, que é o volume em que eu tenho o nível máximo de operação e o mínimo de operação. Então, esse é o volume útil que eu tenho de uma estação elevatória de esgoto. Existe um negócio que é o tempo de ciclo de uma bomba. O que é o tempo de ciclo de uma bomba? Eu vou chamar de T-ciclo aqui, é o tempo em que ela fica parada, mais o tempo que ela fica em funcionamento. Então, como é que funciona uma elevatória de esgoto? Ela está bombeando, o nível começa a baixar, 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 que ela está bombeando. Chegou aqui, ela vai desligar, pois chegou no nível mínimo. E aí, depois, isso tudo, eu vou parar, aí eu vou ficar com ela parada, o nível começa a subir novamente até atingir o nível máximo, onde as bombas são ligadas novamente e esse nível começa a baixar. Então, o tempo de ciclo de uma bomba é o tempo que ela está funcionando, o nível está baixando, atingiu o nível baixo aqui em cima, ela agora vai entrar no tempo que ela está parada, o nível começa a subir. Ou seja, o tempo de ciclo é o momento que eu aciono a bomba, ela fica ligada, depois ela desligou, ela vai ficar desligada até eu acionar novamente. Então, tempo de ciclo, esse tempo de ciclo, por norma, a gente projeta tem que ser maior ou igual a 10 minutos. Por que isso? Senão a bomba vai ficar ligando e desligando com uma certa frequência, chegar a queimar o equipamento. Então, quanto maior esse tempo, eu evito do equipamento ficar queimando. Então, isso daqui tem que ser calculado em projeto para saber se o seu volume útil está bem dimensionado, bem como também se suas bombas estão dimensionadas, pois se ela ficar dando partida desligando, ligando, desligando, a chance dela queimar é muito grande, tá? Se a gente pegar vazão, que é a letra Q, ela representa vazão volumétrica, tá? É o volume de água que passa, ou de esgoto que passa por unidade de tempo. Então, por exemplo, volume em litros, tempo segundo, litros por segundo é uma unidade de vazão. Então, vazão é volume por tempo. Então, tempo para mim, se a gente isolar o tempo aqui, vai ser o quê? O volume dividido pela vazão. Então, o que que a gente fez aqui? Simplesmente multiplicamos cruzado, vazão foi para baixo, tempo foi para cima. E se a gente pegar agora, qual é o tempo de parada de uma bomba? Tempo de parada de uma bomba. A bomba está parada. Se ela está parada, só está entrando. Então eu vou chamar aqui a vazão que está chegando de vazão E, que é a vazão efluente. A vazão que está chegando de efluente aqui. E a vazão que está bombeando quando eu ligo ela, eu vou chamar de vazão de recalque. Então vamos lá, a bomba está desligando, a minha vazão de recalque, a bomba está desligada, a minha vazão de recalque é igual a zero, então só está entrando, então eu tenho minha vazão efluente. Se ela está parada, qual vai ser o tempo que eu vou demorar para que eu atinja esse nível máximo? Você concorda comigo que ela estava funcionando? Se ela estava funcionando, o nível está baixando. Quando atingiu o nível aqui, ela desligou. Se ela desligou, não está saindo mais nada, porque eu não estou recalcando nada, e isso vai começar a encher. Qual é o tempo que eu demoro para encher isso tudo? A gente viu que tempo é o volume pela vazão. Então, tempo de parada, qual é o volume que eu enchi? Vai ser o volume útil do tanque de sucção, tá? E eu tenho aqui agora a vazão. Qual que é a vazão? Se essa está desligada, a vazão que está entrando é a vazão de efluente. Então, se eu pegar o volume útil que eu tenho e pegar a vazão de efluente, que é o que está entrando, eu descubro qual é o tempo que a bomba ficou parada, ou seja, qual é o tempo para me encher tudo isso. Então, meu tempo de parada vai ser o volume útil dividido pela vazão que está entrando. Por outro lado, eu tenho agora o tempo de funcionamento.
Que é o tempo de funcionamento? Atingiu o nível máximo aqui, a bomba vai ligar, porque senão vai transbordar. E ela vai começar a recalcar. Você concorda que o mesmo fato que eu estou recalcando também está entrando? Então a minha vazão no sistema, eu tenho a vazão efluente que está entrando e a vazão de recalque está saindo. Um sistema bem projetado, a vazão de recalque é sempre superior à vazão máxima horária que está chegando, senão isso aqui vai transbordar. Quando a gente dimensiona uma bomba, a gente dimensiona que a vazão de bombeamento seja igual ou superior à vazão máxima de entrada, porque senão transborda. Então eu vou chamar essa daqui, o tempo de funcionamento. Vai ser, você concorda que vai ser o tempo que eu vou demorar de sair daqui até chegar aqui embaixo? Qual foi o volume que eu esvaziei? Novamente, o volume útil. No entanto, agora aqui, eu vou deixar até entre parênteses que eu tenho a vazão de recalque e eu tenho a vazão de chegada. Você concorda que a vazão de recalque ela é maior do que a vazão de entrada. Então eu tenho no sistema aqui o que está saindo menos o que está entrando vai me determinar o tempo que eu estou abaixando isso aqui. O balanço de vazão aqui eu tenho essa chegada e tenho essa saída. A saída é maior do que está entrando, eu faço uma menos a outra, eu tenho a vazão líquida que realmente eu estou abaixando esse tanque. E aí sim, você vai pegar, nessa fórmula aqui você vai pôr no lugar do tempo de parada, você vai pôr volume último sobre vazão de entrada, mais o tempo de funcionamento, você vai pôr volume último sobre vazão de recalque menos vazão de entrada. A soma desses dois você vai achar em minutos. Isso tem que ser maior ou igual a 10 minutos. Se deu menor do que 10 minutos, você vai ter que readequar. E aí pode ser vários parâmetros. Ou o volume útil do seu poço está subdimensionado, ou a vazão de recalque está extremamente alta e fazendo com que a bomba seque rapidamente o poço de sucção. Então aí vem parâmetros de projeto para analisar. Mas é essencial, você que já projeta um sistema, verifique o volume útil que você tem e com isso pega a vazão de recalque, calcula a vazão que entra no seu efluente e verifica qual é o tempo de funcionamento e parada, que é o tempo de ciclo de uma bomba. Se ela ficar menor do que 10 minutos, a chance de você queimar o equipamento é muito grande. Se ela ficar maior do que 10 minutos, legal, já mostra um parâmetro de projeto bem dimensionado. Então se você tem um sistema que tem elevatório de esgoto, faça essa avaliação para cada uma delas, que vai te ajudar a entender se os equipamentos estão queimando com velocidade rápidas, ou seja, a manutenção dele está sendo com uma constante muito grande, ou se realmente o sistema está bem dimensionado ou não. Mais uma dica aí para o saneamento.